Olá, estamos chegando. Muito bom dia. Graças a Deus estamos novamente juntos nesta manhã. Muito bom, já temos vários amigos e irmãos aqui. Gente boa chegando. Bem-vindos, bom dia a todos. Kátia Laerte, falando da graça. Muito bem, o João e a Camila. Muito bem, meu irmão José Carlos. Ótimo, estamos começando a nossa live desta manhã e vendo aqui quem é que está chegando e nós vamos juntos meditar em coisas que são importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Espero que esse tempo todo que nós temos estado juntos seja aproveitável, seja edificante, seja algo que faça diferença e acrescente a cada um de nós. Tem que dar uma ajeitada aqui melhor. Vamos chegando aqui. Muito bem. A Rose lá da Espanha, boa tarde para você, Rose, muito bem. Graças a Deus que estamos bem. Temos algumas situações que são um pouco preocupantes, mas em todas elas nós temos a companhia de Deus, a certeza de Deus estar conosco. Não é verdade? Denise, bem-vinda, bom dia. Muito bem, gente, nesta manhã eu quero comentar sobre algumas coisas que fazem diferença na nossa maneira de ver, de nos vermos como igreja, como não somente como igreja, mas como pessoas que são também espirituais. O que nós temos aqui insistentemente falado é que nós somos seres espirituais e que, como tal, precisamos discernir a nossa condição como seres espirituais, repito, e por que Deus nos fez assim, para que Deus nos fez assim, e aí nós possamos, então, compreendendo isso, desenvolver a nossa vida, crescendo o entendimento para podermos melhorar a cada dia, não só no entendimento, como também na nossa forma de viver, na nossa forma de existir. Eu vou ministrando aqui, falando, e depois no final eu vou mencionar todos que estão entrando. A Viviane, lá em Brasília, bom dia, Viviane. Deus te abençoe aí com o seu esposo, com a sua família. Muito bem, gente. E uma coisa que nós precisamos discernir é que Deus mostrou no Velho Testamento, nas coisas que aconteceram lá atrás. Oh, glória a Deus. Eu vou interromper para dar um abraço no Dario e a Rosa. Muito bem-vindos, bom dia. E sejamos edificados nesta manhã. Muito bem, então, lá atrás Deus estabeleceu princípios, estabeleceu a lei, estabeleceu o tabernáculo como um lugar de encontro, de adoração. Muito bem. E lá atrás, tudo aquilo que foi feito, o tabernáculo, os utensílios, a própria lei, diz o próprio texto bíblico em Hebreus, que todas essas coisas eram sombras daquilo que haveria de vir, daquilo que Deus tinha planejado, proposto em Cristo. Então, lá atrás, nós temos então o tabernáculo, o lugar de encontro, o lugar que tinha uma série de regras
de preceitos que precisavam ser obedecidos, atendidos, e aí nós ficamos presos a um ritual. O povo daquela época tinha terror, medo, que se qualquer coisa que não fosse obedecida, que não fosse feita de acordo com o padrão estabelecido, as pessoas corriam risco até de morrer. E aí aquilo apontava para algo que Deus pretendia revelar no futuro. Como sombra que nós já dissemos, aquilo serviu então como modelo. E hoje, muita gente está presa àquele modelo, pensando que dentro daquelas condições é que nós devemos continuar buscando ter um relacionamento com Deus e entre nós. É exatamente isso que eu quero abordar nesta manhã. Nós precisamos entender que, como seres espirituais que somos, é com o nosso espírito que Deus quer se relacionar. É evidente que o espírito, nosso espírito habita também num corpo. Nós somos um espírito, temos uma alma que é a psique, moramos num corpo. Como Deus é espírito, ele se relaciona com o nosso espírito e nós precisamos então desenvolver um crescimento, uma maturidade espiritual, onde nós tenhamos conscientemente este relacionamento e possamos então não somente falar com ele, mas ouvi-lo, vê-lo, percebê-lo, tocá-lo, porque sendo Deus nosso Pai, este relacionamento não é um relacionamento distante, religioso, litúrgico, é um relacionamento de amor, de amizade. É nisso que nós temos que nos concentrar. Deus nos ama, como também nós amamos os nossos filhos, e temos alegria em estar juntos, em conversarmos, em trocarmos experiências que são essas experiências que nos fazem nos aproximar, nos conhecer melhor e viabilizam o nosso próprio crescimento. Deus é espírito. Somos seres espirituais. Então, quando Deus fala a respeito de nós nos encontrarmos com Ele, precisamos tirar da mente que esse encontro é feito num determinado lugar, restrito a um lugar chamado igreja. Esse encontro deve existir diariamente dentro de nós, e para isso é que o Espírito Santo foi nos dado. Ele habita em nós. Ele passou a ser o nosso proprietário. E morando em nós, quer que nós nos entreguemos a Ele de maneira que Ele tenha total liberdade para nos orientar, nos ensinar, nos dirigir, enfim, nos aparelhar de tal maneira que a presença dele em nós seja cada vez maior e percebida. E então, fazendo esta obra em nós, nós poderemos certamente nos considerarmos a verdadeira igreja. Há um texto que é muito usado ultimamente, né? Aliás, há muito tempo, lá em Ageu, quando
Deus fala com o profeta Ageu a respeito do seu templo, que ficou abandonado. O povo perdeu o entendimento daquela época, perdeu o interesse da adoração, perdeu o rumo da sua própria vida. E aí Deus usa o profeta e fala através dele, lá no versículo 4, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, outra versão diz forradas, estufadas, enquanto esta casa permanece em ruínas? É tempo para vocês viverem de uma maneira em que desprezam a presença, a participação, a adoração, a comunhão comigo no meu templo, na minha casa. Então, Deus estava se referindo naquele tempo ao lugar onde havia o encontro, ao lugar onde havia então estabelecida os preceitos de adoração, de encontro com Deus. Porém, nós sabemos que esse templo, mesmo esse templo daquela época, foi destruído, depois reconstruído novamente. Na época de Jesus, ele, quando visitou o templo, disse: esse templo não vai ficar pedra sobre pedra. E falou que levantaria então um outro tabernáculo em 3 dias, referindo-se ao seu corpo, referindo-se à sua ressurreição. Após a sua morte, Jesus ressuscitou e começou então uma nova aliança, uma nova dispensação, se é que podemos chamar assim. Em Cristo foram convergidas então a nova aliança, o Novo Testamento, as boas novas do Evangelho. E agora nós fomos chamados para um encontro pessoal e, ao recebermos a Cristo, entendendo esta oferta de Deus em Cristo, nós somos habitados, abençoados tremendamente com a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, não apenas visita agora o homem, ele habita no homem. E quando eu digo homem, é o ser humano, homem e mulher. Muito bem. E agora nós podemos também usar esta afirmação de Ageu, trazendo para os nossos dias. E aí vamos perguntar, por acaso é tempo desse habitat do Espírito de Deus, do próprio Deus, ficar vazio? Ficar abandonado ou em segundo plano? Agora precisamos avaliar como estamos sendo o que somos, o templo do Espírito Santo, como estamos nos portando como tal. Este lugar que é a habitação de Deus, tem dado a ele total prioridade? Este lugar que é o habitat de Deus está sendo ornado como ele quer? Este habitat está aberto para todos aqueles que passam por nós? Esta igreja, nós somos a igreja do Senhor. Esta igreja está aberta, esta igreja acolhe, esta igreja abençoa. Nesta igreja há encontros que valem a pena. Nesta igreja se encontra alimento, abrigo, cura, perdão, restauração.
É neste lugar em que Deus habita, em que o Espírito Santo habita, que precisa existir tudo isso. Então, nós precisamos parar de terceirizar todas essas coisas, esperando que aqueles que são chamados ministros de Deus façam o que todos nós temos que fazer. Eu lembrei agora do milagre da multiplicação de pães, quando os discípulos de Jesus descobriram que não havia pão suficiente para alimentar quase 15 mil pessoas, porque eram 5 mil homens. Então eles contavam naquele tempo apenas os homens, mas havia ali mulheres e crianças. Depois de 3 dias, não havia como despedir essa multidão sem alimentá-los. Jesus quase matou de susto seus discípulos. Ele disse: dai-lhes vós de comer. Dai-lhes vós de comer. E os discípulos falam: como nós vamos fazer isso? Evidentemente, existe aí uma situação física, material, mas que também pode ser levada para o entendimento espiritual, porque há uma multidão nos rodeando e nós sabemos que quando o homem não conhece a verdade de Deus, a paz de Deus, a alegria da sua presença, é a fome espiritual que reina em cada um, é o deserto, é a sede, é o cansaço, é a insegurança, é a incerteza. Isso tudo cabe à igreja atender. Cabe à igreja procurar suprir. E isso não é uma obra religiosa, é uma atitude decorrente do amor que nos habita. Quando amamos a Deus em primeiro lugar, esta casa permanece cheia. Quando amamos a Deus, esta casa fica disponível. Quando então estamos assim, nessas condições, esta casa é uma casa de acolhimento, de bênçãos, não daquelas que você fala, vá em paz, Deus te abençoe. Mas é aquele em que você abraça o faminto, o perdido, o angustiado, o perturbado, o enfermo. E ao fazer isso, você abre espaço para que todos os que forem tocados por esse amor também sejam residência do Espírito de Deus. É isso que Paulo disse lá em 2 Coríntios 6, 18. Ele disse, falando a respeito da adoração a ídolos e outros processos, mas eu quero me apegar à afirmação, quando ele disse: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, o povo de Deus não é
reconhecido como tal pelo Senhor, ao pertencer a uma denominação. Nós somos conhecidos como habitação de Deus, da presença dele em nós. E quando ele nos habita, essa presença está em plena liberdade em nós. Há uma graça que foi dada a nós e, ao entendermos isso, nós nos tornamos, então, distribuidores dessa graça. Nós nos tornamos não somente portadores, mas aqueles que transmitem graça, que transmitem paz, que revelam a presença do Espírito Santo. E nós não estamos presos mais a nenhuma regra, nenhum dogma. Somos livres por causa do amor. O verdadeiro amor me impede de fazer mal ao próximo. O verdadeiro amor não me obriga a fazer isto ou deixar de fazer aquilo. O verdadeiro amor é aquele em que eu olho para a sua condição, para a condição daqueles que estão ao nosso redor e sentem por eles a mesma coisa que Deus sente. Porque o Espírito que em nós habita vai nos mover em liberdade para nos conduzir ao encontro, nos conduzir para considerar aquele que está conosco, na nossa frente, ou ao nosso redor, ou que nos é comunicado de uma necessidade. O Espírito Santo nos conduzirá para abraçar, para abençoar, para cuidar dessa pessoa e considerá-la até superior a nós. Se nós entendermos exatamente isso, nós vamos ter agora uma nova perspectiva do que é ser igreja. Um melhor entendimento do que é ser a noiva de Cristo. A noiva de Cristo não vem com um crachá denominacional. A identidade verdadeira da noiva de Cristo é a paixão pelo noivo e de todos que fazem parte da sua redenção, da sua obra redentora. Quando nós abraçamos o necessitado, o aflito, e até aquele que parece que não tem problemas, mas que tem um vazio interior, nós poderemos então provocar uma reflexão. Pelo relacionamento, nós poderemos mostrar que há como preencher esse vazio. E Deus quer preencher esse vazio, não com regras, não com versículos bíblicos, mas com a sua presença. E aí nós vamos entender que a palavra dele não é um livro, mas é uma pessoa. A palavra de Deus é um alimento, não somente para o nosso intelecto, mas para o nosso interior. Resposta para as nossas
mazelas, dúvidas, incertezas, medos, tudo aquilo que foi acumulado em nossa existência que nos oprime, que nos faz mal, há no relacionamento com a palavra, com o Espírito Santo, uma cura, uma resposta, uma liberdade que todos estamos sempre procurando e queremos permanecer nesta liberdade. Igreja, você. Igreja não é um lugar físico de alvenaria. E se você tem alguma dificuldade com isso, eu vou dizer para você o que Paulo disse lá em 1 Coríntios. Aliás, em Atos, o apóstolo está falando com o povo lá em Atenas e ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. É muito importante isso. Deus não habita, Deus não pode ser limitado por um espaço terreno, mas ele tem prazer em nos habitar. E aí eu quero que você entenda que o nosso espírito, que é criação de Deus, que é reflexo de Deus, não tem limites. Nós precisamos, então, alargar o nosso entendimento, porque com o entendimento alargado há uma expansão de liberdade de ação para o Espírito que em nós habita. E ele, então, vai nos conduzir, vai levar o nosso espírito a desfrutar de uma condição nunca antes experimentada. E daí, quem conhece um pouco do que está escrito na Bíblia, lá em Isaías, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias com asas de águia, subirão, voarão e não, correrão e não cansarão. Está falando de uma condição espiritual. Está falando de uma dimensão tão grande, mas está disponível dentro de nós. Esse é o meu convite a você, meu querido, minha querida. Que nós, como igreja, não fiquemos presos e nem limitemos a ação do Espírito que em nós habita. Esta casa não pode permanecer indiferente. Esta casa não pode permanecer vazia. E se nós realmente amamos a Deus, esse amor vai nos impulsionar. Esse amor vai nos levar à mesma condição em que fomos encontrados por Ele. Jesus disse, eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Não somos nós que procuramos Deus. A verdade é Ele que nos procura. O amor dele nos constrange.
O amor dele nos deseja. O amor dele nos quer inteiro e não somente isso, quer transbordar através de nós. Pense sobre isso. Há uma grande perspectiva para todos nós quando entendemos que este habitat do Espírito que somos nós pode estar disponível e pode abençoar muitas pessoas, começando da nossa família, começando por aqueles que estão mais próximos de nós. E aí nós vamos conseguir manifestar a verdadeira igreja, não baseado, como falei no início, nas regras, numa liturgia, mas numa liberdade que só o Espírito de Deus pode nos dar e revelar a cada um. Sejamos nós aqueles que propagam esta liberdade em Cristo e fazem a sua parte, trazendo entendimento para aqueles que estão buscando uma resposta. Que Deus nos abençoe e nos faça entender a importância de sermos a igreja dele. E aí vamos ter alegria quando estamos juntos, nos congregamos com amor, e não por obrigação, nem para marcar ponto, nem para ser abençoado porque nós já somos, mas porque o amor nos conduz a uma interação, a uma constante comunhão, em que nós nos repartimos, fazendo então com que esta igreja seja um lugar de alegria e de verdadeiro amor. Deus é Espírito. Nós somos Espírito. E a melhor maneira de adorar a Deus é amando. Depois você leia novamente 1 Coríntios 13, falando do amor. O amor vence todas as coisas e é o que vai permanecer no final. Vão restar, no final de tudo, a fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. Eu quero terminar aqui com uma oração e pedindo que aquilo que temos falado aqui seja ampliado, que nós todos meditemos, que nós todos queiramos mais, até mais espaço para Deus, mais tempo para que Ele nos possua completamente. Vamos orar. Senhor Pai, nós somos gratos porque o Senhor nos escolheu para sermos o Teu endereço, o CEP da igreja, é o nosso espírito, é o nosso ser. Que nós tenhamos um pleno entendimento disso. E em amando a Ti, primeiramente, com todo o espírito, alma e corpo, nós consigamos Te dar liberdade total, para que a Tua vontade em nós seja feita. A Tua vontade
por nós também seja feita. E em nós o Senhor seja encontrado. Não apenas para o nosso proveito, mas para todos aqueles que estão ao nosso redor. Sejamos uma igreja aberta, uma igreja acolhedora, uma igreja que abençoa. Meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui ouvindo, que irão ouvir ainda, sejam tocados e abençoados pela tua mão nesta hora. Que a tua presença neles seja clara, perceptível, e possa nos conduzir a uma intimidade maior a cada dia contigo. É disso que nós precisamos e dependemos, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado a vocês que estão conosco. Maria Fré está conosco. Bom, Irmani, bem-vinda. Meu irmão Abraão, muito bem. Adriano, um abraço, meu querido. Josete também. Jefferson, muito bem. Jefferson da Paz. Estamos muito felizes por vocês aqui. Raquel Dantas, Cristiane, muito bem. Que Deus abençoe todos vocês. Eu quero terminar também continuando a dizer para vocês que se houver o desejo no seu coração de contribuir com o meu ministério, nos procure no particular. Eu estou vivendo esse ministério e eu preciso da sua ajuda, se você puder. Ore a Deus e Ele vai tocar o seu coração. Quero também dar um abraço para a Daniela, Rosângela, que está conosco também, Jimenez. Muito bom, Mirtes. A Cristina eu já falei aqui. Lavar serviço deve ser o Edros, né? Ok. Muito bem. Ok. Raquel e Dantas. Muito bem, o Enoque acabou de entrar aqui. Muito bom, Enoque, bom dia. Deus abençoe todos nós. Sejamos esta igreja que manifesta o reino de Deus na terra. Deus te dê uma semana de grandes bênçãos e vitória. Seja assim até a próxima semana. No nome de Jesus. Bye, bye.